De todos os esportes que vocês conhecem, futebol, basquete, voleibol, a dieta, ela é um acessório fundamental, mas ela não é uma coisa tão obrigatória assim, porque se o sujeito ele tem um brilho, ele tem uma estrela, ele vai conseguir melhorar, independente se a dieta dele é muito boa, se o treino é muito bom. Com o fisiculturismo, não. Esse cara é muito bom, só que ser muito bom nunca vai superar o sujeito que trabalha muito bem. E trabalhar muito bem significa que esse sujeito ele é capaz de fazer uma alimentação adequada para o treinamento e conseguir o melhor resultado desse binômio. Quando ele treina muito bem no fisiculturismo, ele entende algumas coisas. Primeiro, ele precisa ter rotina, ele precisa ter um horário fixo para trabalhar, ele precisa ter um horário fixo para treinar, ele precisa ter um horário fixo para se alimentar. E a vida dele, o hobby dele, ou o game, se torna o quê? Ele errar o menos possível nisso. Por quê? Se a gente sente falta de dormir, por exemplo, sempre no mesmo horário, imagina se o seu corpo vai conseguir treinar um dia em um horário, um dia no outro horário, tendo um tempo variável de repouso, um tempo variável de preparo. Depois que você treinou, o seu corpo está recuperando. Depois que ele se recuperou, ele está se adaptando e criando o músculo que você determinou. Só que quando você passa dessa fase, o seu corpo começa a se preparar de novo para um novo treinamento. E se esse intervalo é sempre regular, o seu corpo começa a se acostumar a se preparar o melhor possível nesse intervalo. Quando você tem um recurso atrás disso, alimentar, quando você tem uma estratégia inserida nisso, não é só o seu músculo que aumenta, é sua capacidade física de responder aquilo que melhora também. Um dos erros mais comuns é a galera achar que vai secar e vai ficar com um corpo maravilhoso. Na realidade, isso não é bem assim. Quando você olha um corredor de maratona, ele tem 8,5% de gordura corporal, do mesmo jeito que um fisiculturista. E por que o físico dele não é tão bacana? Porque a pele fina é só uma das coisas que a gente procura. Quando a gente olha um fisiculturista, a gente está olhando a pele fina com muito músculo embaixo. E isso é difícil de você conquistar. Por quê? Quanto mais fina a sua pele, menos reserva você tem de músculo para poder sustentar esse músculo quando você está em repouso. Ou seja, qualquer desequilíbrio energético que você tem, o seu corpo abre a mão do músculo e deixa ele embora e você não consegue fixar. Outro erro, quando a gente olha, por exemplo, para o esporte, é pensar em peso. Todo mundo pensa, eu quero chegar a 100 quilos, eu quero chegar a 110 quilos, eu quero chegar a 115 quilos. Mas não é por aí. Um físico bacana você conquista com 80 quilos. Se eu pudesse pegar para vocês fotos de caras com 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos e colocar uma do lado da outra e vocês observarem como se eles tivessem o mesmo tamanho, ou seja, eu regular o tamanho dessa foto para que eles tivessem a mesma estatura, vocês iam ver que os caras que parecem mais fortes são os caras de 80 quilos, porque são os que têm a menor cintura com maior tronco. E isso é a construção que a gente precisa fazer. Quando você começa a aumentar demais o peso, o que você começa a acontecer é engordar. E na realidade, esse é o terceiro erro mais clássico. O cara confundir o que é um físico com ganho de massa muscular com um físico que na realidade é só um físico cheio, um físico redondo. Isso não é ser atleta, isso não é off, isso é estar fora de peso. O sujeito que treina e que faz o esporte como profissão, ele nunca sobe o percentual dele para se tornar um sobrepeso, um obeso. Por quê? Porque se ele ganhou 30 quilos assim, ele vai ter que perder 32 para poder chegar num físico de qualidade. E qual é o grande problema? Você fazer essas mudanças no intervalo de um ano, o seu físico sofre. E se vocês observarem historicamente os atletas que vão fazendo isso, o físico deles não melhora ano a ano, o físico deles piora ano a ano. É um cara que entra cada vez mais com dificuldade de secar, é um cara que sobe no palco cada vez com mais dificuldade de manter massa, e é um físico muito delicado. Qualquer coisinha a mais que esse físico sofra, esse cara perde essa massa muscular e esse físico absolutamente desmonta. O tempo que demora para a gente pegar uma Misolímpia, por exemplo, e fazer com que ela perca 2% de gordura, é da ordem de 4 meses. Principalmente mulher. Por quê? Mulher não consegue sustentar massa muscular com tanta facilidade. E se você começar a querer fritar o físico dessa mulher para ela ficar pronta antes do tempo, ou então secar numa velocidade onde ela pague esse custo com massa, o que vai acontecer é que esse físico vai evoluir. E você vai ver uma menina que tinha um físico muito bom, com 13% de gordura, e ficou com um físico muito ruim com 10%. Só que ela ainda precisa chegar a 8%. E aí, dá para consertar? Não dá. Já foi. O período de preparação feminina é de 22 a 16 semanas.
Você às vezes consegue preparar uma mulher para uma vez por ano, dependendo do tipo de maturidade muscular que ela tem. Então não é um risco que você vai correr. O que isso é importante para nós que usamos o exemplo do atleta para aplicar para nós? É saber que não adianta você programar, falar, não, daqui um mês eu vou estar seco. Daqui um mês você pode estar muito bem seco como magro também, sem massa muscular, só para ter uma pele fina. E é isso que na maioria das vezes acontece. Quantas vezes vocês já escutaram o pessoal falar, pô, toda vez que eu tento ganhar massa eu engordo, toda vez que eu tento secar eu perco músculo. Isso é praticamente tudo que a gente acaba fazendo. E é o erro mais comum que a gente vê por aí. Outro erro é chegar num treinamento e fazer de uma forma onde você não esteja ali contraindo o músculo. Quando você vê um atleta se exercitando, o que você percebe? Que ele mantém a tensão no músculo o máximo de tempo possível, não tem perda. Então um treino bom significa que a tensão do músculo não se perde. Ou seja, ele nunca trava o movimento no stop ósseo, ele nunca usa o tendão como se fosse um elástico. Aquela galera que faz o supino batendo no peito, aquele supino que quase quebra o externo. Isso é uma das coisas que demora muito para o pessoal aprender. Quando você entra numa sala de peso, você entra para manter a tensão muscular e não para levantar peso. Quem levanta peso é powerlifter, fisiculturista, ele ganha força para manter a tensão constante, para manter esse peso sob controle. Tanto é verdade isso, que na década de 80, na década de 90, houve um desafio de um sujeito que era um grande powerlifter para um outro sujeito que era o maior fisiculturista em termos de membro inferior que o mundo já conheceu. E por mais que o cara que fosse fisiculturista ele tivesse uma coxa gigantesca, ele não era capaz de fazer com tanto peso quanto o powerlifter era. E o que foi legal? O que foi legal foi que o powerlifter, quando chegou a hora de fazer repetição, que é o que o fisiculturista faz, ele abriu o bico muito antes. O fisiculturista, com o mesmo peso que o powerlifter fez, 11 repetições, fez 23. Mais que o dobro. Ou seja, na escala de preparação física, quando vocês olham um fisiculturista e um powerlifter, o fisiculturista é o cara que faz mais repetição com maior peso. Por quê? Porque o cara que faz mais peso é o levantador de peso. E o cara que faz mais repetição é o sujeito do exercício de resistência. Então a gente fica, pessoal, no meio do caminho, sempre regulando esse estímulo. Para quê? Para que a força não caia muito, mas para que o número de repetições não seja excessivo. Erro 5, uma das coisas comuns. Fazer dieta é cortar carboidrato. Infelizmente, se fosse fácil assim, e simplesmente cortar carboidrato para a gente ficar com um físico bom, todo mundo que está aqui já teria ficado com um físico excelente e se mantido numa boa. Porque eu tenho certeza que se eu falar para qualquer um de vocês que daqui 6 semanas você está com a pele da barriga fina que nem papel, você nunca mais põe 1 grama de açúcar na sua boca. E vocês provavelmente já fizeram isso e viram que isso não resolve. O grande problema de se cortar carboidrato é que vocês tiram um recurso do corpo de vocês que só o carboidrato pode dar, que é a formação de glicogênio, que é um tipo de energia diferente que você vai utilizar quando você está fazendo musculação. E isso interfere na saúde, tanto que existe uma série de trabalhos científicos mostrando que quando você corta carboidrato, por exemplo, à noite, a única coisa que você faz é piorar metabolicamente e aumentar a sua chance de ter diabetes. Mais que isso, quando você faz essa estratégia, a sua glicose matinal, ou seja, a sua quantidade de açúcar no sangue, ela já começa a piorar de um jeito onde muito médico que às vezes não está preparado para olhar isso, ele vai querer te tratar. E ele não vai te tratar acertando sua alimentação, ele vai te tratar te dando um remédio. E aí depois você vai ter que tomar um remédio para cuidar do efeito colateral do remédio. Aí depois mais um terceiro remédio para cuidar do efeito colateral do segundo remédio. E assim sucessivamente, fazendo com que você, por um erro da sua alimentação, tenha uma aparência do ponto de vista de saúde de um cara doente. Às vezes a gente acha que é simplesmente aumentar tudo e que tudo vai melhorar. Então vamos comer pra caramba, vamos tomar suplemento pra caramba, que o segredo é a quantidade. Não é bem assim. Isso, pessoal, chama aumento de frequência alimentar. É muito diferente de fracionamento. Quando uma pessoa fala para vocês, olha, tem que comer várias vezes ao dia, o que na realidade ela está falando é, você tem que pegar o que você vai comer num dia, dividir em várias vezes, e não somar mais uma refeição.
Quando você soma mais uma refeição, você come a mais, a única coisa que acontece é você ganha gordura e perde massa muscular. Por quê? Porque na realidade, toda vez que você ganha gordura, é como se o seu corpo bloqueasse por uma reação de estresse a sua capacidade de ganho de músculo. Quando você faz, então, a avaliação do que funciona em termos de suplementação para um atleta, ou aonde ela vai ajudar, a gente percebe que a suplementação para esses caras é uma coisa que sinaliza o seu corpo para fazer massa muscular. Do mesmo jeito que a doença, ela sinaliza para você perder massa, porque eu nunca conheci um cara doente que tivesse músculo, e não existe essa situação. Não tem um sujeito que tenha gordura e que esteja no metabolismo praticamente de doença, que consiga ganhar ou sustentar a massa que tem. Quando você faz, então, esse processo, que é um processo de sinalização, a gente consegue fazer o contrário. Dá para você ensinar o seu organismo a ser um organismo fazedor de músculo. Porque, na realidade, a dificuldade é a gente fazer tanto músculo quanto a gente joga fora. E isso é muito importante porque muito do que a gente deixa de ganhar, ou que a gente não tem de massa muscular, é o que a gente deixa de ganhar porque a gente está perdendo demais. Os efeitos que você busca quando você usa suplementação, então, eles são efeitos delicados. O segredo de você trabalhar com isso é saber que horas que você vai usar esse suplemento. Tem um trabalho antigo, científico, de dois caras muito bacanas, Paul Cribb e Alan Hayes. Esses caras fizeram o seguinte: vou dar whey protein para uma galera. Só que para metade desse pessoal eu vou dar antes e depois do treino, metade eu vou dar de manhã e na hora de dormir. Se o whey protein fizer ganhar massa muscular, porque é só um alimento, não vai ter diferença. Quem toma antes do treino vai ter um resultado igual de quem toma antes de dormir e ao acordar. O que eles descobriram é que não é assim. O sujeito que usa antes e depois do treino, ele usa aquele recurso como um sinalizador para que ele ganhe massa muscular e aumente seu processo de recuperação. Portanto, quando vai se observando os gráficos que estão relacionados a essa melhora física, ela acontece principalmente quando o momento que você usa aquele recurso é estudado. Isso tem nome, pessoal, se chama nutrient timing. Quando você pega um nutricionista esportivo, quando você pega um nutrólogo esportivo, o que esses caras fazem principalmente? Pegam tudo que vocês estão fazendo, só que eles dão uma estratégia para que aquilo funcione. É a mesma coisa que você pegar e falar assim, ó, para dirigir é só você pisar no acelerador. Só que você não conta que tem que pisar na embreagem, que você tem que soltar ela progressivamente da forma que você acelera e que você tem que estar com a marcha engatada. Por quê? Porque parece que é claro, vou dirigir, vou acelerar. Vou ganhar massa muscular, não é simplesmente vou comer. É tal coisa eu tenho que usar tal horário, tal coisa tal horário, e assim sucessivamente. Porque é isso que vai começar a trazer o refinamento do resultado. O tipo de exercício que você faz também faz com que varie esse tipo de ganho. Os ganhos de massa muscular que acontecem com maior amplitude, eles têm um tempo certo. E são 1 hora, 3 horas e 5 horas depois do treino. E esses momentos são importantes porque são os momentos que vocês têm que saber que é mais importante para você conseguir comer. Por isso que quem treina à noite, logo antes de dormir, tem tanta dificuldade para ganhar massa muscular. Porque normalmente, no horário que esse sujeito ele tinha que estar se alimentando para poder sintetizar músculo, ele está dormindo de jejum, jogando fora, inclusive aquele músculo que ele tem. Tentando correr atrás desse músculo no momento onde esse ponto já passou. Então ele vai conseguir construir muito menos massa muscular do que ele conseguiria se ele tivesse uma condição melhor. E por que eu falo isso para vocês? Só aqui eu falei para vocês de 6 erros básicos que fazem a diferença de um Mr. Olímpia e um Mr. Academia da Esquina. E ninguém quer ter um físico se esforçando pra caramba que não reflita o esforço que essa pessoa tem. Vem um santo e fala assim, pá, meu, isso daí é tudo bomba, é facinho. Não é bem assim. Não existe nenhum tipo de situação mágica. Pessoal, se existisse situação mágica, isso daqui não existia. Vocês não iam estar aqui. Ninguém ia estar aqui procurando uma forma diferente ou entender como é que você faz para ganhar massa muscular e perder gordura. A primeira pessoa que descobrisse essa medicação ou esse suplemento ou qualquer coisa assim, ela ia contar para 1, que ia contar para 3, e que no outro dia já ia ter 100 mil pessoas sabendo, andando que nem o Arnold Schwarzenegger na rua. E não é isso que acontece. Por isso, não existe situação simples.
Situação simples, na realidade, é quando você compreende que você tem uma forma de trabalhar para que o seu corpo responda mais. Isso começou num determinado momento, depois um sujeito chamado Kremer, estudar como é que era a liberação hormonal seguida do exercício. E como é que funciona isso? O que mais faz diferença é esse gráfico da barra vermelha, que é o maior, são os exercícios de força. Então, em 1992, esse cara chamado Kremer, ele falou o quê? Que o maior a maior produção de hormônio do crescimento, ele era secundário a exercício olímpico, ou levantamento de peso olímpico. Bom, então vamos resolver isso, todo mundo vamos fazer levantamento olímpico. O que aconteceu? Quase ninguém conseguiu, só com esse recurso, simplesmente mudando o treinamento, ganhar a massa muscular que desejava. E aí, um pouco mais tarde, dois pesquisadores, Fluke e Hoppeler, bem mais tarde na realidade, 2003, praticamente 11 anos depois, eles elucidaram o que era essa charada e descobriram o quê? Que não é bem por aí, que para você ganhar massa muscular, você tem que ter soma de 3 fatores, que são os fatores mecânicos, que geram microlesões e fazem ativação da célula muscular, com outros 3 fatores do organismo, que são fatores hormonais, ou seja, a pessoa tem que estar em ótima condição de saúde. Segundo, fatores metabólicos, ela tem que estar com o metabolismo dela rodando bonitinho, e a única coisa que faz isso é a alimentação. E terceiro lugar, fatores neurais. Por quê? Quem que faz você treinar? É isso aqui, ó, é a cabeça. É o teu cérebro que faz você ir todo dia na academia e dar a maior força que você tem. É aquele dia que você, por exemplo, briga com sua namorada, você vai treinar, faz aquele treino xoxo, que você devia ter ficado em casa descansando. Por quê? Porque a tua cabeça não estava boa. É aquele dia que seu namorado vira para você e fala assim, te fala uma grosseria, você vai para o treino, em vez de você fazer exercício, você vai descontar no peso. São esses detalhes que fazem com que a gente conscientemente faça um treino bom ou um treino ruim. E aí sim, a gente entra numa espiral aonde o treino bom, periodizado, associado a uma alimentação adequada, ele faz com que você tenha uma resposta orgânica adequada, essa resposta aumenta a sua força, e aí vocês entendem uma coisa muito importante. Só existe uma proporcionalidade entre o que você é e o que você pode fazer para melhorar o seu físico. E essa proporcionalidade é a capacidade física. Se você tem um sujeito que vai numa sala de musculação e faz 500 joules de trabalho, se ele passar a fazer 800 joules de trabalho, o corpo dele muda. Se ele passar para 1.200 joules de trabalho, o corpo dele muda mais ainda. Então, quando você olha um sujeito muito musculoso, de uma certeza você tem. Ele consegue treinar e resistir ao treinamento com muita capacidade. E isso é importante ser entendido, por quê? Porque não é só o quanto esse cara faz de peso, é o quanto ele faz de repetição, é o quanto ele precisa de intervalo, e o quanto ele consegue repousar, o quanto ele consegue descansar naquele período onde ele tem entre um treino e o treino seguinte. Basicamente, quando a gente vai olhar para o que é as pessoas que, por exemplo, abusam de outras substâncias para conseguir construir um físico, você olha físicos, por exemplo, que é de uma galera de 20 anos para cá. Pega, por exemplo, o pessoal da época do Schwarzenegger, já, que é o cara da feira. Pô, os homens tinham uma cintura pequenininha e um tronco grande. Pode ser que eles não tivessem o mesmo tamanho de braço, 62 de braço, 65 de braço. Pode ser que eles não tivessem 85 de coxa, 90 de coxa. Só que quando você olha o físico de um sujeito hoje da Open, o que estraga ele? É o tamanho da barriga. Então você vai olhar esse físico e vai falar, pô, eu vou pesar 160 quilos, mas eu vou ter uma pança. Isso não é um físico que te inspira. Tanto que hoje a gente olha para o físico do Schwarzenegger e você fala, pô, eu queria ter um físico assim, quando ele tinha 40 anos, quando ele tinha 30 anos. Você olha para um físico de um fisiculturista atual e às vezes aquilo você fala assim, puta, é legal, mas é legal para ver, não é uma coisa que eu queria ter. Eu preferia um físico menor. E é por isso, pessoal, que vocês veem que a categoria de Men's Physique, ela vem crescendo cada vez mais. Porque é uma coisa que você olha, por exemplo, e você fala, pô, isso eu posso fazer. Esse físico eu consigo construir. Eu não preciso me envenenar para poder chegar nisso. Eu consigo, numa forma orgânica, ir montando esse físico desde que eu tenha uma estratégia para tal. Um físico da década de 70 e um físico atual. Era para comparar dois caras. A linha de cintura foi uma coisa que foi sendo perdida progressivamente. Por quê? Porque em um determinado momento, esses caras eles se preocuparam em ficar tão grandes
que eles cresceram que nem uma almôndega para tudo que é lado. E isso foi ruim para o esporte. Por quê? Porque ele deixou de ter aquele físico inspirador para ter aquele físico aterrorizador. A mulher olha para ele e fala, nossa, que coisa feia. A primeira associação que você tem quando você vê um fisiculturista não é de admiração, é de espanto. E não é isso que o fisiculturismo deveria ser, ou deveria ter se tornado. Ele deveria ser uma coisa acessível para todo mundo, para todos nós. Por quê? Vai tentar juntar 22 caras para você jogar futebol 2 vezes por semana numa cidade como o Rio, numa cidade como São Paulo. É capaz de todo mundo chegar a hora que depois que acabou a partida porque o trânsito deu errado. Agora, se você treina numa academia, vai você e seu treinador, ou vai você sozinho, e você lá consegue treinar. Se é 5 da manhã, se é 4 da manhã, como eu, ou se é 11 da noite, ou se é meio-dia, ou se sobrou tempo no seu dia, você terminou o que você tinha que fazer, você vai aproveitar e vai treinar porque você gosta. É isso que o fisiculturismo é importante, é isso que às vezes as pessoas elas entendem errado e estragam isso. É o único esporte que está à mão de cada um de nós. Tudo bem, tem academia que custa R$2.000 a mensalidade, mas tem academia que custa 40 conto. E que tem peso igual. Por quê? O que muda? O que muda na realidade é a vontade de cada um de fazer aquele peso. Você pode ter uma academia cara que for, se você não for e fizer o que você precisa fazer, seu resultado nunca vai chegar naquilo que você quer. Eu já vi físicos fenomenais saindo de academia, que era tijolo, ferro e barra, e vi físicos medíocres que saíam de academias onde você tinha... Renatinha, tá linda. E aí, Marcelo, beleza? Eu já vi físicos medíocres saindo de academias e de estratégias e de nutrições que o cara gastava um carro praticamente a cada 2, 3 meses. Então não é o que você tem, e é por isso que eu gosto desse esporte, é o que você faz. Esse esporte nivela, e ele nivela pela vontade. Você pode ter o que for, cara. Se você não subir ali, naquela plataforma e levantar aquele peso, você vai continuar sendo a mesma coisa que você é. Ou você pode não ter nada, mas se você tiver vontade, você levanta aquele peso 10 vezes, 11 vezes, mais do que você imaginou que você poderia, ou mais do que você suportaria, e você chega num corpo que você não imaginaria que você pudesse ter. Outra coisa que é verdade sobre fitness, é uma coisa que demora. Vocês não vão ver ninguém que em 1 ano constrói um físico. Foto do Dorian Yates aí. Ele demorou 10 anos para construir um físico que saía de uma categoria nacional para virar uma categoria internacional. Roland Winkler, um pouco depois, 2005 a 2010, 5 anos para construir um físico que saía de uma categoria nacional para uma categoria internacional. E não foi o único. Vocês vão ver muito provavelmente o Kai Greene aqui no Arnold ser campeão, sendo que teve 5 anos também para preparar o físico dele para conseguir chegar no nível que é. E vocês veem um monte de gente por aí que reclamam porque estão de dieta há 2 semanas e não está acontecendo nada. Esse cara ficou 5 anos sem botar um chocolatinho na boca. Lá, no máximo cheirava o chocolate e jogava fora. Ou dava para a namorada. Então não é uma coisa simples. A gente brinca, fala que isso é um esporte de velho. Por quê? Você só consegue chegar nesse físico depois de 10 anos, depois de 15 anos, que você está trabalhando muito. Eu conto pro pessoal, o pessoal acha graça, mas... eu fiz um físico em 25 anos, que é um físico bacana, eu gosto do jeito que eu sou, estou satisfeito. Né? Gostaria de poder competir, só que hoje para competir significa que eu tenho que dormir uma quantidade de horas por dia que talvez eu não durma na semana. Então eu me satisfaço, pelo menos eu me mantenho do jeito que dá. Só que foram 25 anos fazendo isso. E às vezes senta um moleque lá na minha frente no consultório e fala assim, cara, ó, é assim, eu não quero ficar muito forte. É tipo outubro. Até dezembro eu quero estar mais ou menos assim que nem você, assim, tá bom pra mim. Pô, eu me sinto um lixo, porque o cara não entende. Fala, cara, você não tem noção que eu demorei quase 30 anos para fazer esse negócio. Não é fácil. E é por isso que a gente gosta, porque não é fácil, porque se fosse fácil qualquer um tinha. E se qualquer um tivesse, isso não faria parte da sua identidade. Isso daqui sou eu e a Beta, desde que a gente começou a namorar em 1997. São 18 anos de evolução. Nesses 18 anos de evolução, eu ganhei 18 quilos, praticamente 1 quilo por ano. Mas como é que foi essa divisão? Foi simétrica? Não, quando eu estava começando, eu demorei 12 anos para ganhar 12 quilos. E demorei mais 6 anos para ganhar mais 6 quilos. Então é uma progressão. E é uma progressão, como eu falei para vocês, que ela pode até não admitir acertos, mas ela não tolera erros. E o que a gente mais tem feito hoje, e o que eu tenho mais observado, são os erros que a gente comete.
ou por não ter acesso a esse tipo de conhecimento, ou porque, mesmo tendo acesso a esse conhecimento, a gente está confuso porque tem muita coisa sendo espalhada por aí e contrapondo coisas com outras sem que falem para vocês, olha, isso daqui é bom, mas é bom em tal situação. Isso daqui não é bom, porque em tal situação não funciona. E a chave do negócio, por que ter alguém para cuidar de você é tão importante? É para alguém olhar para você e falar, olha, para você, hoje, você precisa disso, disso e disso. E por que hoje? Porque daqui 3 meses, quando você tiver ganhado capacidade física, teu físico já tiver mudado, você vai precisar de uma coisa diferente, porque você já é outra pessoa. Ou seja, nem nós mesmos somos a mesma pessoa ao longo do tempo, porque nós evoluímos. Então não adianta ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Fazer a mesma coisa o tempo inteiro não é sabedoria, é teimosia. O que você precisa fazer na realidade é fazer aquilo que é necessário no momento adequado. E isso é muito difícil. E foi isso que eu vim fazer aqui hoje para vocês. Bom. Pessoal, depois dessa aula, né? Esse momento aula aqui com o Paulo Musi, a gente vai agradecer não só a presença do Musi, né? O Mion aí, mas o Musi hoje tem aí o espetáculo. Uma salva de palmas, por gentileza, né? Aê! Foi a nossa primeira experiência aí com o Musi no palco, esclarecendo a dúvida da galera, tanto ao vivo quanto pela internet. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai repetir, porque foi um sucesso, tanto que tá a presença de todos aqui, todos ficaram aqui durante 1 hora, ouvindo o Musi falar, porque é um cara que é referência no esporte, não só no esporte, né, mas acho que no dia a dia todo mundo busca informações sobre hábitos mais saudáveis, então é por isso que o cara é quem é no mercado e é referência, beleza? Uma salva de palmas pro Musi, por gentileza. Valeu, galera! Mais uma vez. A gente se vê. Musi, obrigado, irmão.